Olá, Doratingos. Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Olá, Dorotingos! A gente já vai começar direto com a história para ver se a gente encontra um novo ritmo aqui para o nosso DoraCast. Como gostamos de mudanças ou aceitamos que elas fazem parte da vida? Tem dia que a gente gosta e gente que não gosta. Mas é a impermanência da vida, então. E que a impermanência é a certeza da vida, e eu já tô entrando na. Já tô viajando aqui. Enfim, a história do contrato de casamento de Park, ela fala de uma jovem que vive na era de Joseon, era a época do Confúcio, né? Acho que os princípios de Confúcio que comandavam era como se fosse ali as leis, meio uma coisa filosófica, até meio religiosa, acho que dependendo da interação de ponto de vista, né? A Park Yeon-woo, ela acontece uma situação com ela que ela viaja no tempo 200 anos. Então, provavelmente ali ela estava em 1820 alguma coisa, ela foi para 2023. Isso aconteceu depois que jogaram ela no poço na tentativa de tirar a vida da Park Eun-woo, e ela tinha acabado de se casar nessa época, após várias tentativas de não se casar. Ela era uma moça muito independente, muito empreendedora até para 200 anos atrás na Coreia do Sul, hoje, e então esse é o plot da história. O primeiro episódio conta toda essa história dela de 200 anos atrás, e ela vai indo ela sempre foi motivada por algo mais de liberdade, de independência, de até ele comentou um pouco comigo, né, dessa coisa de empoderamento feminino, meio que contado de 200 anos atrás. E só que algo que é muito diferente para a sociedade, imagina naquela época, se hoje em dia às vezes já choca uma coisa que não deveria, interessante, ponto de vista, a esse empreender dela de roupas íntimas por baixo dos hanbok que chama? Acho que é. Não vou. A roupa típica coreana, né, hoje em dia, tipo a roupa de época deles. Aí ela fazia as roupas íntimas, ela bordava, etc. E quem faz essa personagem, a atriz que faz é a Lee Se-young. Lee Se-young. Quais foram outras séries que ela fez, Ellen? Como que Ela chama fez aquela que ela era advogada? Não. Ló Café, que foi essa, Isso, eu Ló achei Café. espetacular. Amei. Essa é muito Ela boa. fez, é muito boa, fez Palhaço Coroado. Ela começou a ser atriz quando ela era criança, né? Hum, Então, com 7 anos ela começou, então ela tem um repertório lá, tem tem um muitos filmes na histórico. lista, tem um histórico e essas palavras. Hoje, gente, como a Elisa falou, a gente está entrando num. Então, a gente está meio na manivela, depois a gente, né? A gente tá partindo de 200 anos atrás. Pois é, a gente está vendo daquela época, É, a gente a entrou gente realmente, é né, no contexto aqui naquela do. energia. Então, ela E tem um histórico bem grande e ela fez, ela está agora, né, tá aí estudando se vai fazer Motel Califórnia, vai estrear ainda, mas eles estão definindo, isso é novidade. Mas tem uma outra muito hum, famosa, que é Dr. John, ela fez também, é muito legal, eu já assisti. Aí eu fui essa ainda não. pesquisar, é legal. Eu fui pesquisar e tá Dr. João. Falei, gente, ficou muito feio. Eu não gostei. Nada contra os Joãos, tá? Mas é que ficou, né? Deixa Dr. John mesmo, ou Dr. John, mas ficou estranho. Aí, mas ela É, participou dessa série. Uma Odisseia Coreana, ela também participou. Então ela tem bastante coisa aqui.
Ah, uma muitas. Odisseia coreana, acho que eu assisti essa. Então. Assisti. Ela não foi prota, né? Mas ela Uhum. estava Mas tava ela participando da fez. série. É. Então E ela. Bom, ela sai de. Eu vou contar um pouco a história dela antes, então, e aí ela conta da parte dela atual. O presente dessa personagem é de 1820, vamos colocar assim. Lá na Coreia do Sul, que chamava Joseon, pelo visto, na época. Então, ela, como eu falei, ela era uma pessoa independente, era mulher, e o destino da mulher, e ainda mais uma mulher de, vamos dizer, classe social alta, ou de uma família tradicional, melhor, ela tinha que o quê? Casar. O papel da mulher era casar e ter filhos, etc. Só que ela ia totalmente contra, porque ela tem esse espírito de, de empreender, de querer independência, de ser quem ela é e fazer o que ela bem entender, como os homens, até certo ponto, tinham esse direito, né, naquela época. Então, ela vai, cria uma persona como uma costureira ou uma designer, eu não sei como seria ali o nome para a época, faz essas roupas íntimas para as pessoas, para as mulheres especificamente, ela bordava muito bem, então ela tinha essa parte empreendedora, só que era tudo na surdina, não podia ser nada revelado. Então, enquanto isso, durante a vida dela, ela foi cruzando o caminho com um personagem do protagonista, que o TA, porque o nome dele no passado acho que era TA também, não era? Se eu não me engano. era a mesma, o Talvez o mesmo. sobrenome talvez fosse o mesmo também, mas vamos falar TA, que fica mais fácil, pra mim, pelo menos. A vida dela já ia se cruzando com ele. Quando eles eram crianças, tem uma cena, depois ele ajudava ela a se livrar de confusões dos soldados, de ser perseguida, né, pelo rei ou pelas pessoas que ficavam sabendo. E o que desencadeou essa perseguição foi que o, acho que a filha do rei, a mãe dela ou alguém descobriu que ela tinha essas roupas íntimas. E era tipo um absurdo. Então, esse absurdo tem que eliminar da sociedade, não faz parte, imagina. Uma mulher de família usando roupas íntimas bordadas, diferentes, né, sem ser aquilo que seria o padrão, o comum. Então, aí a Elisa está falando dessas roupas íntimas mais, né, cheias de frufru, mas eu, assim, no meu entendimento aqui, eu trouxe para os dias atuais, é como a sex shop. Até hoje, para a gente entrar, a gente tem aí uma Certo reticência ali, a receio. gente tem receio ali, porque são roupas mais sexys, e era assim que era entendido na época aquelas roupas dela, né, como roupas mais sexys, e aí não podia, porque imagina, aí até a filha, com quem você está aprendendo isso, aonde você está buscando esse tipo de coisa, né, para Uhum. você estar trazendo para dentro de casa, então já tinha outros, né, era totalmente errado isso, então não podia de jeito nenhum, Sim. então foi para esse, E, enfim, a história vai se desenvolvendo, mas tem algumas coisas por trás também, porque a família dela acaba forçando ela a se casar com um outro rapaz que tem uma fama de ser uma pessoa muito feia ou muito estranha, porque ninguém sabe do rosto desse homem que acaba sendo o noivo dela, e com quem ela acaba se casando, e quando ela descobre quem é essa pessoa, é aquele que ela encontrou várias vezes ao longo da vida, que estava ajudando ela nas situações, a se livrar de situações, ou dava conselhos para ela seguir em frente com o que ela queria fazer, etc. Ele já era moderno também na época, para 200 anos atrás eles eram modernos. Enfim, ele acaba morrendo, como foi falado na sinopse. É, aliás, não falei, mas está aqui na sinopse que alguém tenta matá-la depois que ele morre. Ah, no que jogam ela no, no poço, ela vem parar em Seoul de 2023.
E aí, dona Ellen, como que ela volta? Como que ela aparece? E o que acontece? Então, é, é muito, assim, eu sou fanática nessas séries de fantasia, né, com comédia, com romance, eu gosto pra caramba, e aí tem, porque daí tem um monte de intriga, né? Porque você fala, você começa não entendendo nada, porque você vê que ela foi jogada no poço, estava sofrendo lá pra caramba, porque, né, na hora do vamos ver ela com o marido, cadê? Morreu. Acabou, não teve nada. E aí ficou, né? Aí ela falou, poxa, não, mas não foi só por isso, né, gente? Ela ficou triste porque ele morreu mesmo. Aí, só que ela não sabia que ele tinha um problema de coração, e aí foi descobrir naquele dia. E era por isso que ninguém via o rosto dele, esse tipo de coisa. E ela caindo nesse poço, porque ela, né, foram matá-la, e aí Aham. jogaram ela nesse poço, como a Elisa disse, e ela caiu lá em Seul no ano de 2023. E aí chega lá numa piscina de um hotel muito chique, e quem está lá? O Canterra. Ele está lá. E quando ela sai, ela vê aquele moço, ela fala, oxe, esse moço aqui, sei lá, me parece muito conhecido. Mas aí, né, como ela tá perdidona, porque ela tá com aquelas roupas do século XIX lá, que era, né? E todo mundo moderno, todo mundo ficou olhando para ela, né? Aquela moça na piscina com aquela roupa esquisita. E nessa época, o Terra, ele era muito arrogante, né? Um cara assim, claro que tem seus motivos e tal, a gente vai descobrindo depois, mas ele olhou aquilo ali, não deu a mínima, assim, olhou, viu a moça, salvou da piscina, porque não deixou ela lá, né, morrer afogada e tal, mas e ela perdida. E aí a gente já vê que tem conexão ali. A gente, como já conhece os rostos dos dois, né? A gente fala, opa, olha Uhum. ali os dois de novo. E aí vai desenrolando a história. Ela fica perdida, né? Com aquela roupa, todo mundo olhando para ela. É muito engraçado. São as típicas séries, né? Das pessoas que vêm do passado para o futuro e ninguém, e todo mundo fica totalmente. Ali em Seul, acho que é meio comum, porque o pessoal tira muita foto, assim, né? Aham. Então, acho Meio que que atração meio que. turística. Então, é diferente daqui se a gente for usar. A gente não tem muitos esses costumes, então vai ficar esquisito. Mas lá é meio que, né? Ah, tá, deve ser uma pessoa que esqueceu de devolver, né, a roupa Uhum. lá no estúdio. Mas aí ela fica perdida procurando um lugar, ela não tem lugar para ficar, né, gente? Ela veio não sabe nem. Aí ela olha tudo, aquele monte de luz, carro, né, aquelas pessoas, ela não sabe o que fazer dali, né? E o legal é que ela tem uma árvore, ela chega com uma flor na mão, né? Porque tem magia, então, quando ela estava passando aquele processo da morte, né, do marido, que ela estava triste, ela recebeu a visita de uma, vamos dizer assim, podemos dizer uma feiticeira, uma bruxa, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, não sei, mas, mas é um, né, é esse tipo de, aqui chama muito de bruxa, né, Uhum. de vidente e tal. E aí ela recebeu a visita e a bruxa deu umas instruções para ela e ela vem com essa flor. E cai bem, a piscina é bem do lado de uma árvore dessa flor, que eu fiquei pesquisando, ainda não achei, depois eu coloco lá na legenda se eu achar que flor que era essa, que eu não estou conseguindo lembrar. E aí eu não consegui achar a cena para eu pegar o nome da flor, porque eles falam, então tem uma simbologia lá dessa flor com Uhum. essa árvore e tal, né? Tem uma história do Inclusive, avô tem, dela, ou uma coisa assim. foi uma promessa feita sob essa árvore aí, né? Uhum. Tal. Uhum. Então, tem lá umas questões aí. Mas, como eu disse para Elisa, o que me impressionou muito nessa personagem é essa modernidade dela para a época, né? E ela trouxe isso para essa época nova, né? Ela estava perdida no tempo, depois as coisas vão se ajustando, porque junto com ela a gente não viu. Mas, né, vai vir depois aparecendo uma amiga que lá no passado era serva dela, vem aqui como serva de outra família, como serva da família dos Teirá, e elas Aham. se encontram e ela lembra das coisas, né? Isso que é engraçado, ela tem a memória da lembrança, a Yeon-nu não tem, né? Então ela começa a ajudar, sim, fazer as coisas, e aí ela vai conseguindo se encaixar ali e vai parar na família. É o clássico, gente. É aquela menina que não tem onde cair morta e aí de repente está lá casando.
né? E aí nessa série tem contrato de casamento, pessoa que vem do passado casa com CEO, né? Uhum. É tudo, tem tudo aí nessa série. E as intrigas, as picuinhas da mãe que a madrasta que não quer o casamento, o vô que quer que ele case. Então, tem coisas Tem aí. muita confusão, tem muita Tem. confusão. E o personagem Kang Ta, quem faz ele é o ator Bae In-hyuk, eu acho que é assim. Então ele é um Lindo, por sinal, vice-presidente. diga-se de passagem. Sim, ele é muito, ele é muito bonito e antes ele, quais séries que ele já fez, Dona Ellen? Ele já fez. Porque lá no Meu Companheiro de Quarto é um Gomirro, eu não pude torcer por ele, porque eu gosto mais Hum, do que é o prota da série. Então eu fiquei assim, mas eu falei, infelizmente, dessa vez, né? Mas nessa eu pude torcer por ele, porque eu gosto muito dele. Ele é um ótimo ator também. Fez essa do Gomirro. Ele fez, deixa eu lembrar as outras aqui, porque ele fez tanta série também. Ele também tem um histórico bem bom de séries, assim, que ele já fez. E aí, deixa eu lembrar das outras, gente. Se eu lembrar de mais uma aí, Elisa, você ele fala. fez, é uma que chama Cheer ou Cheerleader, alguma coisa assim, que é mais recente. Se passa, acho que, se eu não me engano, na universidade, e aí Ah, tem tá. equipes de torcida, e aí tem ele, acho que ele é um dos protagonistas dessa. É Cheer Up. Ele cheer up. Aham. Então, ele faz o papel do vice-presidente desse conglomerado SH Soul. Ele perdeu a mãe quando ele era criança ainda. O pai depois teve uma segunda esposa. O vô meio que numa talvez obsessão para que o neto seja um neto que vai seguir o caminho dele. Depois você vai entender o avô dele, então essa aí vamos deixar para assistir, né? Porque a gente já contou até bastante coisa, mas o que a gente foi contando é muito do primeiro episódio, né? Não, nem é muito É, assim. mas Tá dando spoiler, mas não, não todos. Mas também é uma série que você meio que já imagina o que vai acontecer, porque ela, até certo ponto, é previsível. Mas mesmo assim, mesmo que ela não tenha trazido um momento assim, uau! Nossa, me conectei profundamente, como já a gente falou em outras séries. É uma série para você se divertir. Eu acho que eu até escrevi numa mensagem que eu mandei para Ellen que é uma série para você se sentir bem. É para assistir e até te tirar de situações ou de emoções mais tristes. É uma série para você distrair, se conectar, se prender com a história, até porque ela também tem menos episódios, não tem 16, ela tem 12 episódios. É algo que dá para maratonar num fim de semana, se você quiser também. Não, não é nada muito absurdo, não é uma história que vai te fazer. É para você se sentir bem mesmo, você não vai precisar pensar é demais, você gostosa. não vai Hum. sofrer em demasiado. É para curtir. E eles têm uma E química legal, esse casal, né? Tanto eles quanto o sim, segundo casal, que a Elisa vai falar dos personagens ainda, mas eles têm química bacana, assim, então você gosta de ver os dois juntos, porque fica gostoso sim. de ver, né? Então, o Kang TA tem um avô que meio que se projeta nele para ele seguir, e tem várias coisinhas que o avô vai fazendo que vai tentando prender ali o neto, mas aí você vai descobrir no caminho. E também tem uma dualidade aí nos personagens, você não sabe se o personagem é o vilão ou não. A meio que a gente já deu uma dica aí, né, de um deles, mas é, não tem algo assim. Bom, vou ficar quieta no. Mas assim, é muito dual, é muito ser humano também, tanto pro bem e quanto pro mal. Aí você vai descobrindo, meio que pode ser até tipo, já sabia que era essa personagem, mas você vai, você fica preso pra ver o que vai acontecer.
Enfim, a química dos dois é ótima. O Kang Ta, ele vai crescendo como personagem, ele começa lá, tira na parte do início, que é a parte histórica, que é 200 anos atrás. O Kang Ta de 2023, ele é alguém muito frio, muito calculista, até porque ele meio que foi moldado, ele só foi seguindo as orientações do avô. E ele é muito bom no que ele faz. Uma pessoa bonita, se veste bem, etc. Tem um secretário lá que é o Hong, Hong Song-pyo, que é o nome do personagem? Eu acho que é, Isso né? mesmo. É, Hong Soo-pyo é o Então, personagem, é o Jo i- Bok-hae. isso, ele tem esse secretário que tá sempre com ele e eles são uma dupla muito interessante, assim, de você assistir, porque o É secretário é todo, engraçado os dois, é. às vezes é atrapalhado, às vezes que é meio que amigo dele também, então você fica. Tem várias coisas sutis até nessa série, falando que agora não tem a delimitação. Eu sou secretário, só secretário, você é o chefe, e tipo assim, a nossa relação é de bem delimitada, não tem muita barreira em relação a algumas coisas. E enfim, é alguém muito mais frio, alguém que vai se desenvolvendo e ele inventa de se casar com uma pessoa, assina um contrato de um casamento falso para que o avô, que também logo conta no começo da história, o avô tá para fazer uma cirurgia e ele combina, só vou fazer a cirurgia se você se casar. Enfim, o É um empurra de dependência emocional, né? Que se meio que uma exato. dependência emocional. Se você não fizer, eu não faço. Você tem que ser assim, tem que ser assado, né? Porque, Uhum. então, como a Elisa estava falando, a gente tem o avô, né? Que o avô é bom, mas não tão bom. E aí nós temos a madrasta. E a madrasta, não estou dizendo que as madrastas são ruins, mas estou dizendo que nesse caso ela também não é tão boa, mas ela também não é tão ruim. Vocês vão ver, vocês vão ter que assistir para saber se ela é boa ou má. Mas a personagem é a Min Hee-suk. Ela faz esse papel e a atriz é a Jin Kyung. Ela sempre faz papel de mulheres fortes, assim, mulheres mais com personalidade mais forte. Ela faz esse tipo de papel. Eu gosto do trabalho dela também. Ela tem o porte, né, digamos. Isso, exatamente. É difícil você pensar nela fazendo o papel daquela mãe pobre, né? Ela sempre vai Ou fazer sofrida, ou né? sofrida, essa, né, que precisa trabalhar para sustentar, esse tipo de o pobre que eu É. quero dizer é nesse sentido, gente. E aí, mas ela não, ela sempre faz dessas mulheres classudas, assim, né? Com esse porte mesmo que eles falam. Mas eu acho que ela já fez papéis mais, mas ela combina mais, né? Aham. E aí ela tem um filho, né, do segundo casamento, né? Que ela é a madrasta, então ela tem um filho do pai do Canterra. E Aham. aí eles são irmãos, meio irmãos, que é o Cantemi. Ele é muito divertido, assim, muito, sabe aquele jovem que não tá nem aí com nada, ele não quer saber de nada, ele quer saber de se divertir, né? Ao contrário do Terra que precisa trabalhar, né? Porque ele vai Aham. ser o sucessor. Só que a mãe do Teimin, ela quer que quem seja o sucessor seja ele, não o outro. Então é por isso que começam as intrigas, por isso que dá as picuinhas, porque ela fica jogando um contra o outro, né? Na verdade, ela que assumir, né? Sim, mas aí ela finge que é pro filho, né? É Porque ela assim, ela não. fala, não, você vai ser o herdeiro, não sei o quê, mas, né, ela que... Ela fala que tudo que eu faço é por você, né? Para que você, É, mas no aquela fundo coisa, é eu fiz ela isso que tudo por manda. você, meu filho, É, minha filha, eu fiz tudo por você. E aí o filho fala, eu não pedi pra nascer. é isso aí. É bem isso. Quem nunca E fez ela, isso, quase? e a série ela traz muito isso, né? De Ai, você, como a Elisa já começou falando disso, né? Que o avô projeta no neto tudo que ele quer ser e não eu fiz foi, e tudo por aí, você. exatamente. Vou E ficar aí você repetindo aqui. agora, você me paga com isso? É, É isso que ai, você me meu dá em Deus. troca? É, Né? ai. E
E é muito, traz muito isso mesmo em todos os aspectos da série, né? Dessa projeção mesmo, né? Das pessoas com as outras, né? Principalmente quando é familiar, né? Porque aí você tem que Oh, seguir. E lá eles têm muito isso, né? Da carreira, né? Eu construí uma empresa do zero, então você tem que manter o nome, né? Honrar o nome dessa empresa. E às vezes a uhum, pessoa não tem aptidão nenhuma. Lá eles têm muito que tem que seguir pela família, né? E esses tempos vou sair, vou fazer um parênteses aqui. Acho que eu já até comentei na série passada, mas eu acho interessante no episódio passado que no Japão eles têm isso desses casamentos de contrato, sim, eles fazem esses casamentos, eles vendem os filhos, né? hum, Homens da família, sim, às vezes a família está passando por um momento difícil, tem uma empresa, está precisando de dinheiro, aí ela tem um filho homem e tem uma outra família que tem o dinheiro, mas não tem um sucessor, então faz esse casamento com a filha, né, para ter um contrato, e aí ele toma o né? Ele vai ficar recebe. recebe lá o poder de cuidar daquela empresa, então ele vai levar o nome da família, porque lá, né, a Ásia tem muito isso de os homens, né, fazerem esses papéis, não as mulheres, É, o de né? 200 anos atrás, Exatamente, é isso aí. só que Então ainda hoje. faz, só que acontece hoje em dia. Então eles têm muito isso. Então você fala, o fulano foi adotado. Porque eu estava vendo uma série que estava falando, como assim o fulano foi adotado? Fulano de 30 anos, como que ele foi adotado, né? Não que Hum, não possa existir, mas você fica pensando, aí é por isso, é adotado porque aquela família daquela mulher adotou aquele homem para ele continuar a sucessão lá, porque ela, como mulher, não pode, né? Tem que ser um hum, homem. Então acaba fazendo esses casamentos de contrato aí. Ou às vezes nem casa nada, só contrata, ele, né, só adota como filho para ele herdar a empresa e cuidar. hum, E aí eles estavam percebendo que às vezes é mais vantajoso porque não tem sangue, e aí o cara faz mais porque na verdade ele é um empregado, se for pensar assim, né, com o nome da família, hum. porque ele tem que dar resultado. Então, Nossa, eu lembro de Queen of Tears. Putz, aquele ela sofreu. então, Aquele era bem empregado, dá pra ver o que a gente tá falando lá. O que você claramente, é acabou de bem isso aí. falar. Senhor, continua. Mas só que ele lá tinha ainda a mulher que era linha dura, né? Ele não Também, conseguia, mas né? fora Mas ela tinha tinha isso aí, família. tinha famílias. E aí, Senhor. nesse caso aqui, né, do contrato de casamento de parque, eles trazem muito isso, de você tem que fazer a minha empresa continuar por aí. Mas às vezes você fica pensando, né? Mas será que. E se o Terra não tivesse o dom para isso? Né? É Uhum, que ele cresceu, mas mesmo assim, tem gente que cresce fazendo uma coisa, mas ela não tem o dom para aquilo, né? Então acaba fazendo, mas aquilo não vai sair do jeito que a pessoa que criou fazer. A gente vê muito isso na vida real, né? com Tem certeza. empresas gigantes que aí quando o dono morre, aquilo os herdeiros vendem cada um a sua parte porque eles não querem, eles não têm aptidão para aquilo, né? E aí você vê que vai ficando. Para a gente aqui isso é mais tranquilo, né? Mas eu acho que lá isso tem um peso muito grande, né? No pessoal da Ásia, assim, no Oriente, assim, tem muito isso Sim. do nome do homem, né? De carregar o nome da família. Uhum, Para a gente é um ainda pouco tem. menos. É, Eu lembrei de alguém comentando isso sobre a Tailândia ainda. Ok, eu vi algo ontem ou hoje sobre isso, que a mulher é muito um papel e o homem é outro papel, muito definido, ainda é. E para sair desses lugares, mesmo que seja hoje em dia, 2024, é um desafio. E uma outra personagem que a gente não falou ainda no. Você falou o nome do ator que faz o Kang Temin, que é é, o e o- Yoon Song-ho, deve ser, talvez. é, Então ele é o meio-irmão, ele é um dos possíveis herdeiros dessa família e aqui fala que ele é uma celebridade, né? Ele tem uma personalidade mais pra comédia, né? Ele é mais engraçado assim na série, ou pelo menos parece. O que me veio ó, de insight é que
Quando você começa a ver a série, os personagens são muito clichês, mas aí depois você descobre que eles não são tão clichês assim. Me veio esse insight quando você falou dele. E é verdade, porque você vai perceber isso. Quando você vê os primeiros episódios, parece que é tudo muito clichê. O CEO mais sério, mais frio, a protagonista mais amorosa, mais fofa, seja lá o que for, né? A madrasta, o avô, o meio-irmão, o secretário mais engraçado. E aí você vai vendo depois, essa série é legal nas sutilezas dela e nessa questão de que não é clichê. No fundo, não é clichê. Foi Tem vindo todo agora sentido. a É, gente falando sobre isso. E esse personagem, então, o meu irmão. E tem um outro personagem também, pelo menos pra gente falar aqui, os principais, ou que aparecem mais na série, que é vamos dizer, a amiga da protagonista, da Park Yeon-woo, em 2023, mas que em 1800 e alguma coisa, ela é uma serva, né? Que você pode ver também, talvez, como ou empregado ou até um escravo, mas ela não tem muito essa característica de escrava no que a gente conhece de prisão, de se machucar, de não ter voz, né? Ela tem aí uma coisa mais não igual, mas mais como uma empregada, amiga, conselheira, né? As pessoas que cuidam dos patrões ou de das famílias tradicionais de 1800 e alguma coisa na Coreia. Então ela vem para 2023. Ela vai parar, igual ele falou, na casa do avô do Kang Ta, porque eu também o Kang Ta tem uma tia, né, se eu não me engano. E a atriz que faz a Saol é a Ju Hyun Jung. É, aqui fala que ela é uma pessoa muito falante, muito impulsiva e sempre tá com bom humor. E ela tem um amor, um carinho muito grande pela Park Yeon-woo. E aí você vai percebendo isso, aí você vai vendo que a relação delas também vai evoluindo na, na atualidade, né? Que seria 2023. Ah, e e na aí você. casa delas ali, Aham, lá em 1820, esse lado dos escravos, dos servos, era diferente, né? Tanto o aham, pai quanto a mãe da Ionu, eles tratavam a própria Ionu, por dela ser mais moderna, né? Eles tinham aham. um tratamento diferente, assim, não era igual eram nas outras casas, que, né, eram escravos mesmo. Ali eles tinham um pouquinho porque eles tinham que ter, porque eram de famílias, né? Então, se você não tivesse, não era bem visto, né? Se você não tivesse seus servos, seus empregados, então eles precisavam ter, mas eles tinham um cuidado diferente com Sim. eles. Fica vindo a palavra família tradicional para mim. Mas acho que é Porque bem era isso mesmo. mesmo, É. né? É uma coisa de realeza, tradições confucianas, até aí a Ionu muito livre, no caso, querendo ser independente, e que são essas pessoas que chegam mesmo, encarnam, né? Até porque você pode até falar de reencarnação nessa série, porque os personagens de 200 anos atrás, eles também estão até com físicos parecidos em 2023. Então, falando de pessoas que reencarnam, sei lá, que chegam no mundo e com essa visão disruptora que fala, uma visão para romper esses tradicionalismos, não no sentido de acabar, mas de questionar: será que isso é legal para todo mundo? Será que não é? E que faz parte da evolução humana, que faz parte, que a gente pode falar bastante aqui também, e que faz parte do crescimento. O que eu pensei quando eu fui falar dessa série era muito nisso, de vidas passadas, Aham, porque a gente percebe assim, já tinha acontecido um monte de coisa lá na vida passada deles lá. E aí aqui veio, eles continuam fazendo, os que eram maus continuam maus e hum, fazendo as coisas ainda. Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, tá, tem o lance das vidas passadas, a gente vai trazer uma certa energia, mas mesmo assim eu continuo indo por outro, me desviando daquilo, né?
Mesmo eu Uhum. tendo a oportunidade de fazer diferente, eu continuo me Repetindo. repetindo aquilo e não saio daquilo, né? Então eu fiquei reflexiva com isso. Hoje, quando eu Uhum. vim falar, eu falei, é uma coisa interessante, assim, porque não é só, eu entendo o peso de ter aquela, né, aquela energia ainda com você, mas você também não procurar fazer diferente, você sempre ir pelo mesmo caminho, né, e não sei lá, não buscar diferente. O que que isso, né, faz com que a gente fique tão... Porque tem as distrações do mundo, e aí você fala, nossa, é porque eu tenho muito dinheiro, e outra é porque não tem dinheiro, então a gente mesmo fazendo a vida da gente, a gente vai colocando as culpas, né, em outras coisas. E a gente não para olhar para a gente o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu sou aqui, né? É o dinheiro que me Uhum. faz ser assim? É porque o fulano não faz o que eu peço, né? Uhum. Então, são coisas assim que a gente fala, poxa, mas eu já parei para pensar, mas o que que eu estou fazendo aqui? Será que é aquilo, é o terceiro mesmo, é o externo mesmo que faz com que ou sou eu que já sou assim e já venho vindo assim de muito tempo, eu não me desvinculo disso, né? Eu vou seguindo sem ter um olhar geral das coisas, sem essa evolução que você está falando, sabe? Só sigo. Uhum. Ah, então porque eu quero ter mais dinheiro, então tudo bem, eu, né, deixar E aquela eu pessoa posso. sofrer, né? Uhum. E eu posso também querer o dinheiro, como todo mundo quer, sendo consciente. Isso. Você não pode. Aliás, dinheiro é uma coisa que. Tomara que venha alguma série pra gente falar de dinheiro, que é um interessante ponto de vista que a gente Sim. vai evoluindo também. A gente vai saindo daquele lugar de coitadismo, pobrezinho, pobrezinha, vítima. Ai, dinheiro é sujo, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, e observando de que. Vai observando o quê? É um direito, é uma É porque a gente consequência, na vai para isso, verdade. né? Se a É uma pessoa é má consequência. porque tem dinheiro. Aham. Mas não é, né? É É, a pessoa, né? desse programa e atualiza. Então, esses personagens todos, eles acabam se juntando ali de acordo com que a história evolui, vai sendo contada, você vê o crescimento dos personagens, você vê a Park Yeon-woo tendo a oportunidade de fazer o que ela quer com liberdade, e ela reconhece o talento, ela reconhece a capacidade dela, e aí você vê que ela é uma personagem muito tranquila, ou pelo menos a que me passou, assim, Muito ela madura, né? simplesmente madura, tranquila e madura, porque às vezes tem uma lá que acaba tentando provocar ela, mas ela assim, tipo, não, obrigada, vou fazer melhor, eu vou fazer o meu melhor. Não, eu tenho acontece uma situação que ela precisa, tem pouco tempo para arrumar algo, ela não, me dá 30 minutos. E aí ela vai e faz, ela não tem meio que tempo ruim, digamos assim, pro trabalho, para fazer aquilo que ela quer. Acho que é até uma boa lembrança para mim. Não que eu chore para fazer as coisas, mas às vezes vem aquela preguicinha, aquele cansaço, entre aspas. Pode ser sim cansaço também, mas né, tem hora que É, pode ser, tem hora que não é exatamente. não posso falar muito sobre, mas E enfim. Mas assim, como série, o que eu compartilhei com a Ellen no nosso grupo de duas pessoas é que é uma série pra gente se sentir bem, que é pra um bom entretenimento, é pra você perceber que nem tudo é clichê, que as pessoas são o que elas são, falando aqui agora. Algum ponto negativo que eu achei foi que ainda tem umas repetições daqueles meio que regrinha de dorama, sabe? Tem que É, ter o final feliz, né? Porque sim, senão, né? mas o que que eu falei? É uma coisa de. Olha, pra falar a verdade, eu nem lembro exatamente, mas é tipo assim: tem uma questão aí de. Tem os clichês da história, de como contar história, de como fazer um dorama. Tem uns clichês ali ainda. Mas os personagens não são clichês, pelo menos a maioria deles. Isso eu achei muito interessante.
falando agora, veio essa informação. Então, né? Porque às vezes a gente escolhe uma série para gravar. Porque tem alguma coisa para contar pra gente. E essas últimas, no meu interessante ponto de vista, tirando uma que eu quero muito gravar, porque ela mexeu muito comigo, e é também aquela dos professores lá, o romance em Ragon também, que mexeu bastante comigo, falando por mim, né? É meio que assim, o que que vai sair dessa série? E aí a gente descobre o quê? Gravando. Que é exatamente isso. Pra mim, essa série nem tudo é clichê. Os personagens não são clichês. E eles começam bem clichês. Mas a história em si ainda tem meio que um molde de o que que é um romance, o que que é uma comédia romântica, o que que é um dorama fantasia, um dorama fantasia romântico, né? Que tem de tudo. Comédia, Tem de tudo mesmo, né? Tem reencarnação, tem fantasia, tem, tem tudo. tem família rica, tem a moça, no caso, ela não é uma pessoa pobre, né? Porque ela vem de uma família tradicional É, daquela exatamente. época. Mas tem ali, né, os personagens também. O E o elenco é muito bom, secretário, né, Elisa? Todas essas pessoas sim, que estão no elenco, assim, a maioria é muito, já fez muito dorama forte, né? aham, Então, é gente muito boa, assim, de atuação. também achei. E tem o tamanho quase perfeito, porque a Ellen falou, e depois eu reparei. Tem ali, se fossem 10 episódios, ou se cortasse, ou se diminuísse um pouco ali, uma parte mais pro fim, uma coisa mais dramática. Ou até quando ela. A grande questão, né? Será que ela consegue voltar pro passado? Será que ela entende por que que ela veio pro nosso presente, o futuro dela? Então, quando chega nessa parte ali pra se ela volta ou não volta, essa parte talvez não precisava ser tão grande, né? Ser menos coisa. Mas enfim, no geral, não é uma série ruim no sentido de, nossa, por causa de 2 episódios que eu não gostei. Não, não é isso. Ela te ganha no que você acha que vai ser uma série clichê, mas aí você percebe que não é só isso. Ela é muito sutil em vários lugares. E E ela ela te fala de vários ganha, assuntos mesmo, de várias sim, coisinhas. Violência doméstica, tem um monte de coisinha ali. Tudo em tem. 12 episódios. Ela entrega muita coisa e ainda assim a gente pode, na nossa visão, poderia ter cortado uma coisinha ou outra, mas fala de empoderamento, fala de ir atrás do que você quer, fala de intriga familiar, atende tudo, enfim. Tem muita coisa Só ali. vai assistir se você não assistiu ainda. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? E eu só quero falar que a atriz, a Lee Se-yoon, ela é muito boa, Hum, gente. Eu gosto muito dela. Ela é muito carismática. Eu acho ela assim, uma atriz muito carismática, assim. Então vale muito a pena. Só por vê-la atuando, né? O ator já falei, então não vou falar de novo. Mas enfim, pode repetir, não tem problema. né? Só vale a pena ali. Inclusive a personagem que é a amiga da Yoon, a Saô, ela fez Advogada Extraordinária. Ela também é uma ótima atriz, né? Ela é super. Ah, é verdade. É, é que ela tá diferente, né? Então a gente não. Tá, ela fez a Mas amiga ela. da protagonista. Isso, que era super, né? Que ajudava Ou muito. melhor, ficou amiga, né? Foi ficando Ficou amiga. amiga. Muito bacana. Ah, E então é demorei esse também o. para. Às vezes a gente, quando você falou É, agora, e veio aqui quem era. quem- Enfim, a gente está encontrando ainda, talvez, essa nova energia aqui do DoraCast, mas vamos continuar. E a gente conta com vocês para continuar. Então, se inscreve nas nossas redes sociais, se inscreve no YouTube. Quem sabe daqui a pouco a gente não cria algumas coisas extras. O tempo vai dizer, mas a gente também quer ter ali uma resposta de quem escuta se tá legal, se não tá, melhorou, se piorou, ideias, né? aham, Como vocês preferem no se, formato antigo, no formato que está agora, né? Ou se um ou um aham, terceiro formato que vocês achem aí que
seja bacana. Aí a É, gente pode estudar, né? Não significa que a gente vai fazer, né, gente? exatamente. E como a gente também tá pegando o ritmo de falar dos personagens, e aí a gente contar a história pelos personagens, que é algo interessante, porque a gente fala de comportamento humano, das emoções, então os personagens é o que engatilham muitas vezes as emoções, porque quando você vê alguém chorando, vê alguém rindo, provavelmente você vai querer rir junto, ou você chora junto, fica com raiva junto. O ser humano, ele se espelha muito no outro, enquanto você cruza, de repente, um gatilho que o personagem traz, vem aquela emoção forte, ou não, às vezes vem um relaxamento, vem algo, um prazer de diversão, de entretenimento normal, mas muitas vezes vem essa emoção impactante. É por quê? Porque você vê você ali representado de uma certa maneira, mesmo com olhinhos puxados, se você não tem olhos puxados. Eu tenho, ó, quem disse? É, e não, só fazer assim, né? Puxa o Só olho. você. Então, deem seu feedback. Estamos aí em vários streamings, estamos no YouTube e no TikTok, no Instagram, como DoraCast Oficial. Certo, É Ellen? isso, certíssimo, Elisa. E é isso aí, gente. A gente conta com vocês para que a gente tenha ideias novas aí para trazer, porque tudo isso aqui é para vocês. Claro que em primeiro lugar é para a gente, né? Porque a gente se diverte. É para Mas nós, como dizem. a gente quer compartilhar essa diversão com vocês também. Então, nada mais justo Sim. do que vocês dizerem também o que vocês gostam. Então, eu fico por aqui, até a próxima. E a gente se vê por aí. Nos sigam nas redes. Até mais.